O vídeo de hoje é sobre a Klabin e nele eu vou falar sobre os resultados recentes da Klabin, vou falar sobre os seus dividendos, né? Ela está com um dividend yield de 7,6% e também anunciou distribuição de dividendos. E vou te mostrar como saber se vale a pena ou não comprar ações da Klabin. Em outras palavras, se Klabin está ou não barata. E eu pergunto, Gleison, está barato ou não? Eu acho que está. Vamos descobrir até o fim desse vídeo. Se você é clubista, já deixa seu like. Sendo clubista ou não, comenta. Você é acionista de Klabin? Sim ou não? E por quê? Bueno, antes de mais nada, um rápido overview sobre o que faz a Klabin. A Klabin é basicamente uma gigante nos setores de papel e celulose, avaliada em mais ou menos 20 bilhões de reais. E mais do que isso, é uma empresa muito antiga, que começou como uma pequena gráfica, a MF Klabin e Irmão, que atuava com tipografia e casa importadora de artigos para escritório. Quando isso, Ramiro? Eu tô falando lá no final dos anos 1800 e início dos anos 1900. E aí apenas depois de alguns anos, em 1902, a empresa entrou no ramo de papel ao arrematar a fábrica de papel paulista. Enfim, o que ela faz hoje? Ela é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, sendo líder na produção de papéis e cartões para embalagem, embalagem de papelão ondulado e sacos industriais. E por conta de atuar nesse setor, muitos comparam Klabin com Irani, que eu fiz um vídeo recentemente aqui. Mas existem algumas diferenças grandes a serem pontuadas. A começar pelo tamanho, né? Dá uma olhada aqui no market cap, o valor de mercado da Klabin, e dá uma olhada em como ele está ali perto de 22 bilhões de reais. E somando o market cap com a dívida líquida da empresa, a gente chega num enterprise value de 42 bilhões. Enquanto a Irani possui números bem menores, né? Ela tem um valor de mercado de apenas 2 bilhões de reais e um enterprise value de 2,86 bi, que mostra que ela está menos alavancada também, né? A diferença entre o enterprise value e o valor de mercado é menor. E mais, né? A Klabin, como eu te falei, ela é muito antiga, né? A Klabin foi fundada em 1899 e conta hoje com 14.750 funcionários, enquanto a Irani foi fundada anos depois, em 1941, e conta hoje com 2.485 funcionários. E é boa essa comparação porque ela também me dá a chance de usar como um bom exemplo de como muitas vezes duas empresas do mesmo setor, aparentemente muito similares, podem ter, primeiro, resultados muito diferentes e, segundo, resultado das suas ações muito diferente. E no caso das ações, te liga só na comparação que eu fiz pelo Google Finance. A Klabin, final 11, as units da Klabin apresentaram aí nos últimos 5 anos uma alta de 7% e a Irani uma alta de 335%. Mesmo setor, resultados totalmente diferentes. Mas bom, como é que tá a Klabin hoje e como é que foram os resultados do quarto trimestre de 2022? A Klabin, no final de 2022, andou bem hypada ali, né, na época das eleições, por ser uma empresa beneficiada com a desvalorização do real, né, por conta da sua exportação, e recentemente divulgou resultados do quarto tri. E aqui eu tenho alguns destaques para fazer. Nos números, a Klabin viu o volume de vendas cair no quarto trimestre, né, em relação ao quarto trimestre do ano passado, e em especial no mercado externo, mas com reajuste de preço ela viu a receita líquida aumentar 11% e aumentando os custos também, ela viu sua margem EBITDA cair e o seu EBITDA aí ficar meio que no 0 a 0, com um bom ganho em celulose e uma perda ali em papéis e embalagem. Olhando para o ano inteiro, as coisas foram um pouco diferentes, né? Ela não cresceu em volume de vendas, mas cresceu bastante em receita líquida, uma alta de 22%, que se transformou numa alta de 13% do EBITDA. Com destaque ali para a área de celulose, uma commodity com níveis mais altos de preços, que fizeram com que mesmo a empresa vendendo num volume menor, conseguisse crescer o seu EBITDA ajustado. 18% na comparação trimestral e 8% no ano. Outro destaque que a empresa trouxe resultados é o resultado com papel cartão, influenciado pelo reajuste de preços, onde a empresa enxerga boas condições para entrar com mais capacidade produtiva. E onde a empresa teve uma alta de receita líquida de 15% no ano. Aliás, sobre papel cartão, recentemente saiu uma reportagem no Infomoney que comenta, né, o foco da Klabin, que é em desalavancagem e em avanço no negócio de papel cartão. Falando em desalavancagem, eu preciso te mostrar a relação de dívida da empresa. E aqui você pode ver como a relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado da empresa, ela vem caindo desde meados de 2022, né? Saiu ali de um patamar de 4,7 vezes para o patamar de 2,7 vezes. Ou seja, a sua dívida líquida de
21 bilhões de reais, é mais ou menos, né, 2,7 vezes seu EBITDA ajustado de 7,9 bilhões. Isso não é preocupante e é algo que, inclusive, a gente coloca aqui na nossa forma de avaliar empresas e entender se uma ação está barata ou não. Eu já vou falar sobre isso, mas antes quero fazer um outro destaque aqui, que era a questão de proventos, que tem como alvo entre 15% e 25% do EBITDA ajustado e foi na faixa de 381 milhões de reais entre dividendos e juros sobre capital próprios do quarto TRI, onde a empresa destacou um aumento do dividend yield, ou seja, mais dinheiro pingando aí na conta dos acionistas. Antes de eu colocar uma lupa aqui nos dividendos, um ponto importante é falar sobre as ações da Klabin, né? Os papéis de código KLBN3, KLBN4, KLBN11, né? Qual é melhor, qual a diferença deles, quem são sócios, enfim. A Klabin hoje é controlada pela Klabin Irmãos S.A., que tem 45% das ações ordinárias da empresa, que dão direito a voto, que é um total de 16% das ações totais da empresa, mas também tem como acionistas mais ou menos relevantes a Niblack Participações com 6,8%, o The Bank of New York Department com 2,98% e o Monteiro Aranha S.A. com 2,78%. Boa parte das ações, sobretudo das preferenciais, estão na mão de outros, né, que são acionistas, como eu, eventualmente, o Gleison, eventualmente, você que está assistindo, eventualmente, enfim. E você pode ver aí que o capital social da empresa possui mais ações preferenciais do que ordinárias e possui um total de 5,6 bilhões de ações, investidas por 252 mil pessoas físicas, 2.300 pessoas jurídicas e 98 investidores institucionais. Em se tratando dos investidores pessoa física, muitos ficam na dúvida, né? Qual é melhor para investir? KLBN3, KLBN4, KLBN11? Enfim, qual a diferença entre esses códigos, tá? KLBN3 são ações ordinárias, que dão direito a voto dos acionistas, né? Quem tem a maioria das ordinárias é o controlador. KLBN4 são ações preferenciais, que dão preferência no recebimento de dividendos, mas não dão direito a voto. E KLBN11 são units, na verdade são cestas que têm uma proporção de ações ordinárias para preferenciais. E aqui no Clube do Valor, quando uma empresa tem mais de um ticker, né, ordinários preferenciais ou ordinárias preferenciais units, a gente olha para a liquidez. E na Klabin a gente tem as ordinárias com uma liquidez média diária de 2,6 milhões de reais, as preferenciais com uma liquidez média diária de 5,5 milhões de reais e as units com uma liquidez média diária de 130 milhões. Por isso, se a gente tem ou se a gente for comprar a Klabin, a gente vai comprar as de código 11 por ter bem mais liquidez. Bom, antes de chegar lá, se vale a pena ou não, como fazer para essa estimação tá barata ou não, vamos falar sobre os dividendos da Klabin, né? Como eu te mostrei, o dividend yield atual nos 12 meses está em 7,6% e essa empresa historicamente distribuiu dividendos. Dá para dizer que sim. É com muita frequência ali entre 2014 e 2020, mas com resultados piores em 2020 e 2021, ficou um tempinho sem distribuir e aí voltou ali no final de 2021. E aí, na média, ela manteve ali algo entre 3% e 4% de yield e no momento atual ela está no topo histórico. Bom, para entender por quê, a gente tem que olhar primeiro para o payout da empresa, né, que é o percentual do lucro líquido distribuído, e pode ver que aí nos últimos anos ficou entre 25% e 34%, embora tenha sido bem errático nos anos anteriores. E foi errático porque a política de distribuição da empresa tem como base o EBITDA ajustado e não o lucro líquido. A própria empresa ele falou que é entre 15% e 25%, e tempos atrás o senhor comentou que era de 20% do EBITDA distribuído aos acionistas. E nisso você pode estar pensando, poxa, vamos lá, é uma empresa que está com resultados crescentes, está com a dívida caindo, tem projetos novos, de certa forma bons resultados, até um bom dividend yield. Então, vale a pena investir em Klabin? E antes de responder isso, eu preciso te responder como saber se vale a pena ou não investir numa ação. E aí, o que eu vejo hoje na maioria dos investidores? Tá? Eu vejo que o cara vai lá, entende que é importante investir, abre uma conta numa corretora, coloca dinheiro lá, entende que são ações, fundos imobiliários, ETF, enfim, entende o básico do mercado, mas trava na hora de selecionar ações por falta de clareza. Quando falta clareza, falta segurança. E quando falta segurança, o que esse cara faz? Ele vai atrás de opiniões de terceiros, opiniões de pessoas que ele confia ou que ele nem confia, mas enfim, quer ouvir. E muitas vezes esse cara se torna um caçador de diquinhas. O que é o caçador de diquinhas? É o cara que não tem convicção nas decisões tomadas. Ele basicamente segue a diquinha que ouviu alguém dar. Ou ele vê um vídeo como esse e interpreta esse vídeo como uma diquinha. E mais, para justificar a decisão, ele não vai falar que não, eu segui uma diquinha. Ele pega um monte de dados qualitativos, do tipo, olha, estou investindo aqui porque é um setor perene, né? Porque ela é líder do setor,
investidor porque está se desalavancando. Eu tenho maior respeito por quem toma decisões com base em fatores qualitativos, mas eu não gosto. Eu não gosto mesmo, porque eu acredito que é algo difícil de ser replicado. Depende muito do teu humor, depende muito das tuas projeções, a eficácia delas. Eu prefiro muito mais se basear em critérios matemáticos. E aqui a gente tem uma estratégia, que é a estratégia das ações mais baratas da bolsa, em que a gente já testou, e o resultado foi esse no passado, em que a gente basicamente segue uma série de filtros para chegar em 20 ações que são as mais baratas da bolsa. E antes de responder se está valendo a pena investir em Klabin, de acordo com a estratégia das 20 ações mais baratas da bolsa, eu queria te convidar para um evento que você vai aprender como chegar na lista das 20 ações mais baratas da bolsa. Isso tudo de forma gratuita, nos dias 10 e 11 de abril, no evento chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa, e você pode garantir a sua inscrição apertando nesse link aqui e colocando seu nome e seu e-mail na próxima página. Quer saber exatamente qual método usar para encontrar ações baratas por conta própria? Esse evento é para ti. Dito isso, está valendo a pena investir em Klabin? Ela passa ou não no seu método? Bom, como essa é uma estratégia quantitativa, a gente consegue colocar todas as empresas lado a lado e criar um ranking de ações baratas. Tá? E atualmente, no ranking das ações mais baratas da bolsa, a Klabin está na 48ª posição com earn yield de 15%. E eu vou te falar, não é baixo, tá? Ela está mais barata que muita empresa. Afinal de contas, depois de passar todos os critérios, todos os filtros, a gente chega a uma lista de 172 empresas. Porém, ela não está entre as 20 mais baratas da bolsa. Então a gente não compra Klabin. Ramiro, mas eu acho que com a nova capacidade produtiva e a desalavancagem, ela vai aumentar o resultado. Beleza, acho que cada um pode seguir aí o método que achar conveniente. Você faça a provocação para que você use um método mais matemático e menos qualitativo, e tá tudo bem. A minha conclusão aqui é que todo investidor precisa ter um método. Eu e o meu você vai aprender no evento dias 10 e 11, mas se quiser ter uma boa introdução e ainda descobrir 10 ações baratas nesse mês, eu vou deixar aqui um link para um e-book mostrando quais são as 10 ações baratas da bolsa em março e revelando aí o racional da estratégia. Se o seu lance for montar uma carteira completa de investimentos, cara, não perde o vídeo que eu publiquei nesse domingo. Completíssimo, uma aula de investimentos, vale a pena demais assistir. E se você é novo aqui no canal, te inscreve aqui no clube e acompanhe novos vídeos praticamente todos os dias. Um grande abraço e até mais.